Portanto, Salmo 119, de 65 a 72, diz assim: Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Né? E Deus falou comigo nestes versos esta semana de maneira poderosa. Né? E começando no primeiro verso 65, que diz assim: Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. E então ele estava a dizer: Fizeste bem ao teu servo segundo a tua palavra, conforme a palavra que Deus lhe mostrou, ele fez o bem, conforme o que a palavra de Deus diz. E ao longo do Salmo 119, nós vemos várias coisas que Deus faz bem para nós. O que é que Deus nos dá de bom, conforme a sua palavra. E o primeiro verso é o verso 2 do mesmo capítulo de Salmo 119, que diz assim: Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Portanto, Deus nos dá bem-aventurança, bem-aventurado quer dizer felizes. Felizes aqueles que guardam a palavra. Então Deus nos dá alegria quando nós ouvimos a palavra, quando nós obedecemos a essa palavra, né? Então nós temos aquela alegria de Deus em nós. É uma das coisas, do bem que Deus nos faz por causa da sua palavra, é a alegria, né? Verso 11 diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Outro bem que Deus nos faz através da sua palavra é quando nós lemos, entendemos e obedecemos, nós não caímos em pecado, né? Então a palavra de Deus nos previne de cairmos em tentação, nos impede que caiamos em tentação, impede que a gente faça o erro, né? Outro verso que também nos mostra outro bem é o 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros, né? Suzy, estamos no Salmo 119. Ok. Verso 24: Os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros, né? Então os testemunhos de Deus fazem o quê? Eles nos dão o quê? Conselhos. Agora cabe a nós seguirmos ou não, obedecermos ou não, né? Cada uma é que sabe de si. O verso 28 diz: A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. O que é que a palavra nesse verso está a dizer que Deus nos dá? Qual é o bem que Deus nos dá conforme esse verso? Verso 28. Eu estava no 38, eu não estava entendendo, não. O 28. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus dá o quê? Força. Dá-nos Dá- dá força. Exatamente, dá-nos força para podermos continuar a nossa caminhada e até continuar mesmo com o problema ativo na nossa vida. Deus nos dá aquela força e Ele nos dá aquela fortaleza. O 38, agora que é o 38, irmã Leite, diz assim: Confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu temor. Então o que é que a palavra nos dá? Promessas. E Deus confirma a promessa. O mês passado eu falei da minha experiência com aquele salmo que Deus diz: Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus me deu o mesmo verso 3 vezes. Ele confirmou o que Ele queria que eu fizesse.
né? Ele confirmou aquilo que ele queria que eu agisse para o glorificar com a minha vida. E é isso que ele faz com a gente. Quando nós temos um problema, isso quantas vezes o mesmo versículo vem à nossa mente e Deus nos dá aquela força e Ele nos confirma a sua promessa, não é? O verso 45, tudo no Salmo 119, diz: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Outra coisa, que é outro bem que Deus nos dá quando nós buscamos os preceitos, quer dizer, a palavra de Deus, lemos a palavra e a pomos na nossa vida, é a liberdade. Há muita gente que diz: eu não quero uma religião porque eu sou muito novo ou muito nova para estar preso. Mas a palavra de Deus nos liberta, não é? E só quem já entende e quem já viveu isso é que entende muito bem. Então a palavra, o outro bem que Deus nos dá é a liberdade. Com Cristo somos libertos, não é? O verso 52. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Os juízos antiquíssimos, a palavra antiquíssima. Há quantos anos a palavra de Deus está neste mundo, né? E Ele nos dá o quê? Consolo. Ele nos consola. E muitas vezes o problema não é resolvido, nunca vai ser resolvido. Mas com Deus ao nosso lado, nós temos aquele consolo, né? Como Paulo diz, como Paulo que falou que ele pediu a Deus algo para lhe tirar da vida dele e Deus nunca tirou, porque a graça de Deus bastava. Isso foi o consolo que Deus deu a ele. E muitas vezes é esse mesmo consolo que Deus nos dá a nós. A sua graça nos basta, não é? A palavra nos faz bem quando nós obedecemos, quando nós lemos, e para isso eu gosto muito do verso 18, e eu já disse isso muitas vezes ao longo da minha vida. O verso 18, quando eu estou a estudar a Bíblia, eu gosto muito de orar esse verso, literalmente: desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei, né? Ó Senhor, abre-me os olhos para que eu possa entender aquilo que queres me falar neste momento. Pode ser o mesmo verso, pode já ser a milésima vez que eu estou a ler o mesmo verso, mas Deus muitas vezes tem lições diferentes com o mesmo verso, com a mesma palavra, né? Agora eu quero partilhar outra vez um bocadinho com vocês versos pessoais que Deus usou para me fazer bem ao longo da minha vida cristã. E o primeiro verso que eu tenho e que falou comigo, eu tinha 12 anos, que foi em janeiro de 1980. No dia 1 de janeiro, 20 para as 4 da tarde, houve um grande terremoto na minha ilha. Então a ilha quase toda caiu, né? E eu acho que vocês, quem viu as notícias naquele tempo, sabe muito bem o que é que aconteceu lá nos Açores, principalmente na Ilha Terceira. São Miguel também foi atacado, mas não tanto, né? E eu tinha 12 anos, na altura eu estava a brincar com o meu irmão no quintal. Tínhamos acabado de vir da casa dos meus avós, porque eram os anos da minha avó, ela fazia anos no dia 1 de janeiro. A casa dela era ao lado da casa dos meus pais. E quando a terra começou a tremer, e então foi um momento, foi o primeiro terremoto de muitos na minha vida, né? Então foi um momento muito complicado, eu fiquei nervosa e tal, imaginem lá, não é? E qualquer um de nós neste momento ficaria. Que foi em Isaías 54:10, que diz assim: embora as montanhas se desviem e os outeiros tremam, contudo o meu constante amor não se desviará de ti, nem será removida a aliança da minha paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. Né? Os montes podem tremer, pode cair tudo à minha volta, mas o amor de Deus não sai de perto de mim. Então este verso já falou comigo ao longo dos anos. Outros problemas na minha vida que aconteceram, não é? Vocês sabem muito bem dos mais recentes, e Deus continua a mostrar este verso, não é? As montanhas podem cair,
tem alguém doente à morte que nós amamos muito, mas Deus prometeu que o seu amor nunca se vai desviar de mim, não é? E nós sabemos que Deus está a cuidar de cada um de nós. E outro verso que Deus me falou foi Êxodo 26, o verso 6, que diz assim: a misericórdia divina passa até 1000 gerações àquele que lhe obedece e ama. Este verso, os meus filhos eram pequeninos. A minha Sara devia ter 1 ano e tal, e estava num parque com os meninos, e naquele dia eu estava assim um bocadinho em baixo e comecei a pensar em muita coisa na vida e sei lá o que é que vai se passar no futuro com os meus filhos, e então aí já começa os problemas na nossa cabeça, aquilo começa a imaginar, a gente começa a imaginar mil coisas, e eu naquele dia tinha uma caixinha de promessas bíblicas, e na minha aflição e na minha oração, os miúdos a brincar, eu disse: Senhor, eu vou tirar um verso que seja tu a falar comigo com esse verso. E foi este o verso que Deus me deu naquele dia. A misericórdia passa. Êxodo 26, o verso 6. Capítulo 20, verso 6. A misericórdia divina passa até 1000 gerações àquele que lhe obedece e ama. Então isso me deu paz, porque eu só tinha era que obedecer a Deus. Ensinar aos filhos o que Deus quer que eu ensine. E o resto Deus fará. Né? É só o que nós como mães podemos fazer realmente. Né? Outros versos, Deus já me falou com vários versos. E outro desses versos foi o Salmo 31. Que diz assim... Salmo 31, verso 15, diz: os meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Eu nunca tive ninguém a querer me matar, ou nunca tive assim esse tipo de inimigos. Mas naquele dia que Deus me deu este verso, eu estava a ter um grande inimigo, que era pensamentos negativos. E isso muitas vezes é terrível, não é? E então Deus me mostrou este verso, eu abri a Bíblia e Deus me mostrou: os meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. E foi realmente isso que eu estava a pedir a Deus. E eu pedi que Deus me tirasse assim, os inimigos da minha cabeça, porque o diabo pôs pensamentos para me deprimir, e Deus tirou. E então, ao longo destes anos todos, eu continuo: ó Senhor, tira-me estes pensamentos da minha mente. E uma coisa certa, eu continuo às vezes, né? A gente tem aqueles momentos que está mais em baixo, mais deprimidos e não sei quê, mas Deus já me deu este verso, e eu, quando me lembro, eu até peço perdão a Deus, porque eu deixo que os pensamentos maus tomem conta no lugar de ser Deus. Né? Então nós temos que aprender realmente a pôr Deus em primeiro lugar. Agora o último também, senão eu nunca mais saio daqui. Eu tenho um caderno cheio de versos. O último que eu quero partilhar com vocês é Eclesiastes 11. Deixa ver se eu acho. Eclesiastes 11, o verso 4. E neste dia eu estava a ter um problema, digamos assim, por causa do meu trabalho na igreja. E eu estava desencorajada. Não sei o porquê, que de vez em quando a gente tem esses desencorajamentos. Essas crises. Aquelas crises, não é? Eu quero fazer assim e tu queres que eu faça este trabalho, eu estou a fazê-lo, mas eu não estou a ver frutos, ou não estou a ver, ninguém quer saber, ou seja lá o que for que venha à nossa mente, não é? Quando nós trabalhamos... Diga. Desculpe, mas essas crises não vêm da gente. Pois não. O inimigo ataca, não é? E então, Deus me deu Eclesiastes capítulo 11, verso 4, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará.
né? Quem está a semear, se diz, opá, hoje vai ser um dia de chuva, não vai semear, não é? E porque realmente não pode semear. Mas no trabalho do Senhor nós não podemos olhar para a chuva, para os problemas. Se Deus manda, até mesmo com a chuva nós temos que semear. Né? Quando nós sabemos que realmente é isto que Deus quer que eu faça, é isto que eu faço. Não posso olhar para as nuvens, não posso olhar para o problema que está à minha volta, eu só devo olhar para quem? Para o que Deus me mandou fazer. Não é? Portanto, foram estes alguns dos versos que Deus usou e que me tocou ao longo da minha caminhada na minha jornada como filha de Deus, não é? Para me dar encorajamento, para me ajudar a continuar a trabalhar para o Senhor, para o servir, não é? O verso 66 do Salmo 119 diz: Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Nós sabemos que a palavra de Deus nos dá o quê? Sabedoria. Temos a que fazer o quê? A que crer, não é? Quando nós cremos na palavra, nós temos a sabedoria e podemos aplicar essa sabedoria na nossa vida, com licença, nas nossas ações, nas nossas palavras, a maneira como lidamos com as pessoas, não é? Com os outros. É isso que temos que fazer. O verso 67 diz: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua lei. Às vezes é preciso termos uma grande aflição para aprendermos uma grande lição, né? E este verso diz: antes de eu passar por essa aflição, eu estava o quê? Eu estava errado. Então quer dizer o quê? Que eu estava a pecar. Eu estava a ser o quê? Uma pessoa teimosa. Eu não estava a obedecer ao que Deus quer que eu faça. Né? Então Deus, como um pai que ama e que morreu por nós, que o amor dele é infinito, ele nos repreende, ele nos aflige, que é como nós mães fazemos com os filhos quando são pequeninos, né? Eu agora já não posso bater nos meus, não posso dar uma palmada, às vezes apetece, mas não pode ser, mas quando são pequeninos, às vezes uma palmada faz uma grande coisa, né? E muitas vezes quando nós repreendemos o nosso filho, nós estamos a edificar um caráter na criança, que é para eles crescerem a saber o certo do errado, não é? A teimosia é danada. Olha, o meu filho pequenino, tanto o Paulo como a Sara, mas esta história passou-se foi com o meu filho. Ele gostava muito de fazer comida e mais eu, então eu o punha em cima de uma cadeira e lá estávamos a cozinhar os dois. E um dia eu desliguei o fogão, meu fogão elétrico, e eu disse: Paulinho, tu não pões a mão ali porque está quente. Eu tirei a panela para fora, não é? E ele estava em cima da cadeira, eu só virei costas para pôr a panela no outro lado e ele pôs a mão em cima. Então ele ficou com a palma da mão toda queimada. Pobre do menino. Porquê? Porque ele foi o quê? Teimosinho. E nós vemos que as crianças são assim. Agora eu vou perguntar uma coisa, e nós? Somos adultos, sabemos o certo e o errado, a maior parte das vezes, e não fazemos isso com Deus, né? Fazemos quase todos os dias. A diferença... Ou numa ação ou na outra. É verdade, é verdade. Não é numa e na outra. Se não fosse a misericórdia de Deus, onde estaríamos nós? É verdade, é verdade. Então, por causa de sermos teimosos, quantas vezes nós queimamos a mão? Quando às vezes não é mais. Não é? Outra história que eu tinha... outra história que se passou também às vezes, porque muitas vezes nós fazemos o erro e a gente nem se apercebe 100% de princípio que não é isso que Deus quer, né? E eu tenho uma história que eu tenho um cunhado meu, ele não fala inglês e não é o Mário, é o Carlos, e ele quando
teve a carta de princípio aqui no Canadá, de condução, ele virou à direita lá num stoplight e tinha logo o polícia ali, deu-lhe uma multa. E o polícia falou com ele, mas ele não percebeu nadinha de nada do que é que o polícia estava a dizer, não é? E ele pensou, porquê é que aquele homem me deu uma multa? Então ele voltou para trás e voltou ao mesmo sítio, virou à direita e o mesmo polícia deu-lhe outra multa. Ele ficou com 2 multas no espaço de 15 minutos. E só depois é que ele descobriu. Não podia virar à direita quando o sinal está vermelho, porque estava lá o sinal a dizer, não é? Então, muitas vezes nós também, às vezes é por curiosidade, outras vezes a gente não se está a perceber, mas nós erramos. E Deus, porque Ele nos ama, Ele nos dá uma multa, Ele nos repreende, Ele nos dá uma lição de vida. Não é? Como nós mães queremos ensinar um bom caráter aos nossos filhos, às vezes em pô-los de castigo, Deus faz isso para nós também. O verso 68 diz, mais uma vez está a afirmar o que o 65 está a dizer: tu és bom, que é Deus é bom, não é? E abençoador, ensina-me os teus estatutos. Portanto, sabendo que Deus é bom, o que é que o salmista pediu ali naquele momento? Que Deus o ensinasse o que é que está certo, o que é que está errado. E deve ser essa a nossa oração muitas vezes, não é? Deus é perfeito. Um Deus bom, nós vemos vários versos. O próprio Jesus em Lucas, ele diz que só há um bom, que é Deus. Mais ninguém é bom. Não é isso? O verso 69 diz: os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Verso 70: engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Então nós vemos que apesar de todos à nossa volta estarem errados, não quer dizer que eu tenha que seguir o mesmo. Né? Nós vemos isso. O salmista aqui diz assim: os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu guardei os teus preceitos. Ele não se deixou ser influenciado. Ele não deixou que o desânimo tomasse conta. Ele continuou a guardar a palavra de Deus, não é? O verso 70: engrossa-lhes o coração, mas eu me recreio na tua palavra, né? Não importa o que é que o povo à minha volta está a fazer, eu tenho que ouvir a palavra e obedecer ao que Deus está-me a dizer neste momento, né? Então o coração do mundo é o oposto do coração do Filho de Deus, é o oposto do meu coração como filha de Deus, né? Quando nós estamos em conformidade com o mundo, atenção, se o mundo está muito contente connosco, a gente tem que ter muita atenção. Qualquer coisa não está certo, porque o mundo não se associa com Deus. Enquanto não o aceita, o mundo não está associado com Deus, não é? O verso 71: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Né? Eu já ouvi muitas vezes esta expressão, as palmadas que a minha mãe me deu foi o melhor que me aconteceu, né? Ou só se perderam aquelas que caíram no chão, né? Então existem expressões assim, e é isso que o salmista está a dizer: foi-me bom ser afligido. A gente não gosta, na hora que a gente está a passar por uma aflição, por uma repreensão de Deus, a gente não está a gostar da conversa, a gente não estamos nada contentes, não estamos satisfeitos, e muitas vezes até estamos: Senhor, tu não queres saber de mim. Mas será que é porque Ele não quer saber de nós? É? Não é? E às vezes, depois do problema passar, nós olhamos para trás e graças a Deus que isto aconteceu, senão teria sido pior. Não é? Então nós temos que dar graças a Ele. Foi bom ser afligido, e eu acho que aqui neste verso é um modo de gratidão. Obrigado, Senhor, porque tu me repreendeste naquele momento. Obrigado porque tu me ensinaste isto ou aquilo. Não é? Obrigado pela tua repreensão.
nós vemos isso com o apóstolo Paulo. O Paulo foi afligido, né? Ele antes vivia a fazer o quê? Ele matava crentes, ele destruía, queria destruir a igreja porque ele pensava que era contra Deus. Mas Deus falou com ele no caminho para Emaús e ele foi afligido porque ele ficou cego por uns tempos, né? Foi uma aflição bem grande. Eu nem quero imaginar a gente querer ver e não conseguir ver, não é? E há muita gente que passa por isso. Mas ele depois serviu a Deus e ele depois viu que realmente foi preciso o caminho de Emaús para que ele pudesse servir a Deus fielmente. E muitas vezes a gente tem que passar por esse caminho. O verso 72 diz: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Este era o coração do salmista. E eu agora deixo com vocês este verso. Cada uma medite, não quero respostas de ninguém. Mas a pergunta é esta: será que a palavra de Deus é melhor do que qualquer outra coisa na minha vida? O ouro ou prata pode ser muita coisa. Pode ser o lar, pode ser a família, pode ser o trabalho, né? Pode ser muita coisa à nossa volta. Pode ser uma amizade, pode ser até mesmo a igreja. Mas se Deus não está em primeiro lugar, eu posso trabalhar para Deus o que eu quiser, que eu não estou a servi-lo. Né? Então é essa a minha pergunta. Onde é que está o meu coração neste momento? E assim eu vou terminar com este pensamento, para que cada uma realmente veja o que é que Deus quer de si.